Um menino que o mundo esqueceu se joga na frente de um carro de luxo, quase sendo atropelado. Tremendo, ele revela: "Não entre na sua casa. Sua mulher quer te ver desaparecer." O milionário, confuso, hesita, mas um leve cheiro de gás muda tudo. O que ele descobre nos minutos seguintes vai virar sua vida de cabeça para baixo. Antes, deixe abaixo nos comentários de qual cidade você nos assiste e deixe o seu curtir para não perder o que está por vir. O vento da tarde cortava como lâmina. Davi apertou o casaco sujo contra o peito magro e olhou para o céu cinzento. Estava frio demais para quem dormia na rua. Do outro lado da avenida, um restaurante despejava cheiro de comida quente e gordura no ar, e ele ficou ali parado, como um cachorro esperando migalhas. Mas o restaurante não era o que chamava sua atenção naquela hora. Era o Portão, o Porto das Araucárias, um condomínio de luxo cercado por muros altos e câmeras giratórias. Ficava a menos de 50 metros dali. Do lado de dentro, as luzes já se acendiam. Um mundo inacessível, feito de jantares caros e risadas de gente que nunca passava frio. Davi conhecia cada vigia, cada movimento dos carros pretos, cada faxineira que saía atrasada. Ele nunca atravessara o portão, mas sabia que dentro havia calor, cheiro de sabão caro e talvez um sofá onde alguém dormia sem medo. Foi então que o caminhão chegou, branco, com o logotipo azul de uma empresa de gás estampado na lateral. 4 homens desceram. 2 começaram a descarregar as ferramentas, um conferia uma prancheta e o último, o único sem uniforme completo, ficou de braços cruzados, observando o portão com atenção demais. Davi, curioso, se abaixou atrás de uma caçamba de lixo. O segurança da portaria conferiu uma prancheta, fez um sinal com a cabeça e abriu o portão. O caminhão passou devagar, arrastando o barulho dos pneus sobre o asfalto molhado. Davi esticou o pescoço. O homem sem uniforme ficou do lado de fora, fingindo fumar. Quando o portão se fechou, ele tirou algo do bolso. Um objeto metálico, pequeno, prateado, que brilhou sob a luz dos postes. O garoto não sabia o que era, mas sentiu o estômago apertar. Ele conhecia aquele brilho. Era igual ao de um isqueiro industrial que vira nas oficinas abandonadas da Rua 20. O homem encostou o telefone no ouvido e falou baixo: "Assim que ele ligar o aquecedor, acaba tudo. A madame vai estar bem longe até lá." Davi ficou paralisado. As palavras grudaram no peito como frio. A madame, o aquecedor, acaba tudo. O caminhão desapareceu dentro do condomínio. Por um instante, tudo ficou silencioso. Só o zumbido dos fios elétricos e o som distante de um cachorro latindo. Davi respirou fundo e se levantou. O coração batia tão rápido que doía. Ele tentou convencer a si mesmo de que não tinha entendido direito, mas o cheiro de gás, o cheiro já estava ali, leve, quase imperceptível, vindo da direção do muro. Ele olhou para o portão, fechado. Não havia como entrar. De repente, um carro preto se aproximou da entrada. O farol cortou a neblina e o som do motor ecoou pela avenida vazia. Davi reconheceu o carro. Era o mesmo que via entrar toda noite, sempre por volta das 7, o do homem de terno que morava na casa grande do alto. O segurança se posicionou para abrir o portão. Davi sentiu uma urgência subir pela garganta. O carro passou rápido demais e ele agiu sem pensar. O garoto se atirou na frente. Os pneus gritaram. O som da freada ecoou como um trovão. O carro parou a menos de 1 metro dele. Davi caiu de joelhos, tremendo. A porta se abriu com violência. Um homem alto, elegante, de terno escuro e olhar impaciente desceu furioso. "Você tá louco, garoto? Quer morrer?" gritou. Davi mal conseguia respirar. "O senhor não pode entrar", ofegou, apontando para o portão. Vão explodir sua casa." O segurança correu, confuso. O homem, Eduardo Albuquerque, dono da mansão mais comentada da cidade, o encarou com incredulidade. "Como é que é?" "Eu ouvi eles!"
Davi apontava para dentro do condomínio, a voz trêmula. Falaram que assim que o senhor ligar o aquecedor, acaba tudo. A madame, sua mulher, mandou. Eduardo fez uma expressão de irritação misturada com desconforto. Olhou para o segurança, depois para o menino sujo e magro diante dele. De onde você tirou isso, hein? Tá me ameaçando? Quer dinheiro? Eu juro, Davi gritou, a voz embargada. Um deles estava com um negócio de metal. Ele disse que era para esperar o senhor chegar. O gás está vazando. O segurança tentou intervir. Doutor, deve ser um moleque drogado. Esses meninos inventam de tudo. Eduardo respirou fundo, tentando se acalmar. O coração acelerado, mas o raciocínio lógico o empurrava à negação. Vai embora, menino, antes que eu chame a segurança. Mas o cheiro! Davi insistiu desesperado. O senhor não sente? Eduardo hesitou por um segundo, e foi esse segundo que o salvou. Um vento soprou do condomínio, trazendo um cheiro leve, adocicado e metálico. Gás. Eduardo franziu a testa. Olhou para o portão, para o segurança, depois para o menino. Algo não estava certo. O segurança correu para o painel da portaria, tentando ver pelas câmeras. Doutor, tem algo errado na garagem da sua casa. Uma das câmeras está piscando. Eduardo hesitou, entre o medo e a razão. De repente entendeu. Se fosse verdade, estava a segundos de morrer. Sem pensar, correu para o carro. Fica longe, menino! Gritou. Fecha o portão e chama a polícia. O carro disparou o condomínio adentro. Davi ficou parado, o vento batendo no rosto, o som da sirene distante crescendo. Ele queria correr, mas as pernas não obedeciam. O portão se fechou. Atrás dele, o barulho de pneus sobre o cascalho se misturava a um ruído estranho vindo do alto. O som do aquecedor automático sendo acionado. Não, murmurou. Não liga isso. O tempo pareceu parar. E então, um estampido abafado. Não uma explosão completa, mas o suficiente para estremecer o chão. O céu piscou com um clarão azul. Os alarmes começaram a soar. Davi caiu de joelhos, tapando os ouvidos. O som o levou de volta à noite em que o irmão tossia, o cheiro de gás misturado com fumaça invadindo o quarto. Ele fechou os olhos com força, tentando empurrar o passado para longe. Lá dentro, a mansão de Eduardo se enchia de fumaça. A garagem estava parcialmente queimada e um filete de gás ainda escapava por uma válvula quebrada. Eduardo saiu cambaleando, tossindo, o rosto coberto de fuligem. Olhou ao redor, vivo, por um milagre. O menino estava certo. A polícia e os bombeiros chegaram minutos depois. Davi já havia sumido, desaparecido entre as sombras da avenida, com medo de ser acusado. Eduardo olhou para o portão carbonizado, para o carro chamuscado, e sentiu algo dentro dele quebrar. Por anos ele controlou cada detalhe da própria vida e agora percebia que não controlava nada. A voz do menino ecoava na mente. Sua mulher está armando para você. A fumaça ainda pairava no ar, densa, misturada ao cheiro metálico do gás. Eduardo se apoiou na lataria amassada do carro, tossindo, os olhos marejados pelo ardor. A garganta queimava, a cabeça pesada. Tudo o que conseguia ouvir era o som das sirenes se aproximando e o vento arrastando fuligem pelo chão. O portão ainda tremia, chamuscado. Atrás dele, o eco da voz do menino voltava em ondas, como se não quisesse ir embora. Os bombeiros cercaram a garagem com fita amarela. Um deles, suado e ofegante, aproximou-se de Eduardo. "O senhor mora aqui?" Ele assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. O homem olhou ao redor e suspirou. Teve sorte. Se o aquecedor principal tivesse ligado por completo, a casa inteira teria ido pelos ares. Eduardo franziu o senho. Como assim, por completo? Parece que alguém mexeu nas válvulas. O sistema de ventilação estava desligado, mas não há sinal de curto. É como se alguém, o bombeiro hesitou, tivesse feito isso de propósito. Eduardo sentiu o estômago afundar. O mundo ao redor pareceu diminuir.
As vozes dos bombeiros ficaram distantes, abafadas. Ele se virou devagar, encarando a fachada da casa, branca, imponente, com colunas e janelas de vidro, agora marcada pela fumaça cinza. Dentro de si, algo começou a rachar. Tentou negar mentalmente, mas a palavra se impôs: armadilha. Minutos depois, já sozinho, entrou na casa. As luzes tremulavam. O cheiro de gás era mais fraco agora, mas ainda presente, doce e enjoativo. Passou pela sala, desviando dos cacos de vidro até chegar à garagem. O chão estava molhado pela água dos bombeiros e pedaços de concreto queimado se espalhavam perto do aquecedor. Eduardo se abaixou, examinando as válvulas. Não era técnico, mas sabia o suficiente para entender que aquilo não era acidente. As travas haviam sido giradas manualmente. Uma sensação estranha o percorreu. Alguém estivera ali. Alguém que conhecia a rotina da casa. De repente, o silêncio foi quebrado pelo toque do celular. O som o fez sobressaltar. Pegou o aparelho, ainda trêmulo. Era o número do síndico do condomínio. Senhor Albuquerque, soubemos do incidente. Os seguranças dizem que viram um caminhão de manutenção, certo? Sim, respondeu Eduardo, a voz rouca. Eu mesmo vi o caminhão entrando. Pois é. O curioso é que o sistema não registrou nenhuma autorização. Nenhuma empresa de gás estava agendada para hoje. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. A confirmação veio fria como lâmina. Ninguém deveria estar ali. Desligou sem dizer mais nada. Olhou em volta, perdido por um instante, até que decidiu. Precisava ouvir da própria empresa. Digitou o número com dedos trêmulos. A ligação demorou a ser atendida. Companhia de Gás, boa noite. Boa noite. Aqui é Eduardo Albuquerque. Preciso confirmar se algum técnico foi enviado para minha residência hoje. Houve uma pausa. Teclas sendo pressionadas. Senhor, verificando aqui, não há registro de visita. Nenhum agendamento no seu endereço. Eduardo apoiou a mão na bancada, o peso do corpo inteiro empurrando contra o mármore. Tem certeza? Nem manutenção preventiva? Absoluta. O último serviço foi há 3 meses. Silêncio. O coração dele começou a bater mais rápido. A garganta secou. Tudo apontava para uma conclusão impossível de ignorar. Alguém mandou aquele caminhão. E o alvo era ele. Saiu da garagem e foi até a sala. O reflexo da fumaça ainda ondulava pelos vidros, como se a casa respirasse medo. Eduardo passou a mão no rosto, tentando se recompor, e chamou o chefe de segurança. O homem chegou alguns minutos depois, suado, preocupado. Doutor, os bombeiros disseram que o sistema foi adulterado. Tem alguma ideia de quem pode ter feito isso? Eduardo balançou a cabeça sem responder de imediato. Nenhuma. E depois, com voz mais baixa, mas quem fez sabia exatamente o que estava fazendo. O segurança olhou para o chão. As câmeras da garagem estavam fora do ar desde o meio da tarde. Parecem ter sido desligadas do circuito principal. De dentro da casa? Sim, senhor. Eduardo o dispensou com um gesto. Ficou parado no meio da sala. O eco das próprias respirações, misturando-se ao estalo do teto, esfriando após o calor. A sensação era de invasão. Não apenas em sua casa, mas em algo muito mais íntimo. Sua segurança, seu controle, a certeza de que podia prever tudo. E agora nada parecia previsível. Subiu as escadas devagar. No andar de cima, o quarto ainda estava intacto. O lençol branco, o perfume caro no ar, o porta-retratos com a foto dele e de Bianca, sorrindo no terraço de uma vinícola italiana. Olhou para a foto. O sorriso dela parecia o mesmo. Bonito, encantador, perfeitamente falso. Pegou o celular e ligou. Chamou uma vez, 2, 3. Atendeu na 4ª. A voz suave, treinada, distante. Amor, tá tudo bem? Eduardo hesitou. Onde você tá? No spa, ué? Te avisei ontem. Por quê? Ele ficou em silêncio por um segundo.
O som do mar e de vozes femininas ecoava do outro lado. Era um lugar real. Não parecia armação. Ainda assim, algo no tom dela o incomodava. Teve um problema aqui, disse por fim. Um vazamento. Bianca soltou um suspiro leve. De novo, Eduardo. Você vive obcecado com esses sistemas. É só chamar a manutenção. Eu chamei, mentiu ele. Disseram que ninguém foi enviado. Houve um breve silêncio do outro lado. Então deve ter sido engano do condomínio. Fala com o síndico. Tá tudo bem agora? Eduardo olhou pela janela para os destroços da garagem. Tá, respondeu com voz baixa. Tá sim. Que bom. Amanhã cedo eu volto, tá? Preciso descansar um pouco. A ligação terminou. Ele ficou com o telefone na mão por alguns segundos, olhando para o nada. O rosto dela continuava sorrindo na foto ao lado, congelado no tempo, enquanto o dele, refletido no vidro, parecia o de um estranho. Mais tarde, um dos bombeiros retornou com o relatório preliminar. Eduardo ouviu sem reagir. O laudo confirma o que dissemos. O vazamento foi proposital. As válvulas foram abertas manualmente e o sistema de ventilação desligado pelo painel interno. Interno? Repetiu ele. Sim, alguém dentro da casa. O bombeiro entregou o papel, com anotações técnicas e uma assinatura. Eduardo leu a primeira linha e parou. Indícios claros de sabotagem intencional. O som das palavras pareceu ecoar dentro do crânio. Intencional. Ele fechou o relatório sem responder. O bombeiro agradeceu e se afastou, deixando-o sozinho no hall, cercado pelo cheiro de fumaça e pelo tic-tac do relógio de parede. Eduardo caminhou até a varanda. A cidade lá embaixo continuava viva. Buzinas, luzes, normalidade. Mas para ele tudo parecia diferente. Aquela casa, que antes simbolizava sucesso, estabilidade, segurança, agora parecia uma armadilha dourada. Encostou-se no corrimão e olhou para o jardim, onde as mangueiras dos bombeiros ainda serpentearam pelo gramado. O vento balançava as cortinas da sala, carregando de volta aquele cheiro leve e adocicado. Gás, medo, traição. Um ruído pequeno o fez virar o rosto. Uma das válvulas metálicas no canto da garagem ainda tremia, soltando um sopro fraco. Eduardo observou e, pela primeira vez, sentiu um arrepio profundo. Não apenas por quase ter morrido, mas pela pergunta que agora queimava por dentro. Quem, dentro da minha própria casa, quis me prejudicar? Ficou ali, imóvel, observando a casa escurecer aos poucos. A fumaça subindo devagar, o portão chamuscado e o reflexo do próprio rosto no vidro da janela, rachado, dividido ao meio pela trinca do impacto. O cheiro persistia, mesmo com o vento. Era como se a casa, silenciosamente, estivesse sussurrando. Alguém soprou o fósforo. Eduardo fechou os olhos, tentando conter a vertigem, e pensou no menino, no olhar assustado, na voz firme. Tudo começava a se encaixar de forma terrível. A primeira rachadura na confiança se abrira, e sem saber, Eduardo acabara de dar o primeiro passo em direção ao fim de tudo o que acreditava controlar. O dia seguinte amanheceu com cheiro de fumaça e perguntas. Eduardo acordou antes do sol, a cabeça latejando, dormira pouco. Se é que chegou a dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o clarão azul refletido nos vidros da garagem, e o som abafado da explosão voltava como um eco persistente. Desceu as escadas lentamente. A casa estava vazia, silenciosa demais. Até o som do próprio andar soava intruso. Do lado de fora, funcionários da manutenção faziam reparos emergenciais e repórteres aguardavam na calçada, atrás do portão chamuscado. Eduardo ignorou todos. Tinha outro pensamento na cabeça: o garoto, o menino que o avisou, o que ele quase atropelou. Ninguém sabia quem era, de onde veio, nem para onde foi. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, Eduardo sentia que precisava encontrá-lo. Nenhum registro, senhor, informou o segurança da portaria. Como assim, nenhum?
Revimos todas as câmeras externas. Aquele menino não aparece em lugar algum, nem entrando, nem saindo. É como se tivesse surgido do nada. Eduardo passou a mão no queixo, pensativo. E o caminhão? Mesma coisa. As imagens foram apagadas do sistema. O servidor parou de gravar por 40 minutos, justamente no horário em que ele entrou. 40 minutos. Tempo suficiente para tudo acontecer. Eduardo suspirou, olhando para o condomínio lá fora. As ruas perfeitas, as cercas vivas milimetricamente cortadas, os carros polidos, tudo parecia normal. Mas debaixo daquela aparência organizada, havia algo sujo. Algo que agora ele percebia que sempre esteve ali, escondido. Poucas horas depois, a notícia começou a se espalhar. Sites, rádios, canais de TV. Acidente em mansão de empresário quase termina em tragédia. A palavra acidente o incomodava. Nada daquilo tinha sido um acidente. Logo, blogs sensacionalistas começaram a sugerir teorias. Alguns diziam que o vazamento era resultado de sabotagem industrial, uma tentativa de prejudicar a empresa de energia de Eduardo. Outros, que era uma fraude interna para chamar a atenção da mídia. Ninguém mencionava o garoto, nenhuma testemunha, nenhuma filmagem. Mas o que realmente o assustou foi quando começaram a chegar as mensagens. A primeira veio por e-mail, de um endereço anônimo. Ela vai tentar de novo. A segunda no celular. Cuidado com quem dorme do seu lado. Eduardo encarou a tela por longos minutos. Bloqueou o número, mas minutos depois, outra mensagem chegou. De um novo remetente, com o mesmo aviso. A caligrafia era diferente, o tom igual. Não confie em sorrisos, o perigo ainda está em casa. Ele apagou tudo. Mas as frases ficaram gravadas na mente. Ela vai tentar de novo. Cuidado com quem dorme do seu lado. As palavras pareciam ter vida própria, ecoando em cada canto da casa. À tarde, recebeu um convite inesperado. Uma entrevista exclusiva com uma emissora local. Eduardo quase recusou, mas decidiu aceitar. Precisava mostrar força, estabilidade, controle. Precisava parecer bem. Durante a entrevista, o repórter perguntou com um sorriso forçado: "O senhor acredita que o que aconteceu foi um acidente ou algo intencional?" Eduardo respirou fundo, tentando manter a compostura. "Prefiro não especular. As autoridades estão investigando." O repórter insistiu: "Há rumores de que um caminhão de manutenção entrou sem registro. O senhor confirma?" Ele hesitou por um segundo. E esse segundo bastou para o público perceber o desconforto. "Eu não posso comentar", respondeu por fim. "O que posso dizer é que estou vivo graças a um aviso inesperado." "De quem?" o repórter perguntou. Eduardo o encarou com expressão indecifrável. "De alguém que desapareceu antes que eu pudesse agradecer." A entrevista terminou, mas a repercussão foi imediata. Nas redes, começaram a surgir comentários, teorias, piadas, hashtags. O nome Menino do Gás virou tópico do dia. E quanto mais falavam, mais Davi parecia se tornar um fantasma. À noite, Eduardo voltou à portaria. Ninguém passou procurando emprego, comida, abrigo, nada. "Nada, senhor. Já mostrei fotos nas redondezas. Ninguém reconhece o garoto. Ele devia ter uns 10 anos, magro, cabelo escuro." "As ruas estão cheias de garotos assim, doutor." A frase do segurança ecoou de forma cruel. "As ruas estão cheias de garotos assim, sim, e todos invisíveis." Eduardo voltou para casa, sentindo uma solidão estranha. Por mais paradoxal que fosse, sentia a falta daquele menino que o havia enfrentado com coragem. O único entre tantos adultos que o salvara sem querer nada em troca. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um restaurante elegante abria suas portas. O som do piano preenchia o ambiente e taças se erguiam sob a luz suave dos lustres. Bianca Monteiro sorria, impecável. Vestido preto, maquiagem discreta, um olhar que misturava charme e cálculo. À sua frente, sentado com um copo de vinho, Roberto Farias,
empresário conhecido e dono de uma influência que ia muito além dos negócios. Você parecia preocupada, disse ele com um sorriso leve. Aconteceu alguma coisa? Só um susto, respondeu Bianca, cruzando as pernas. Um vazamento na casa. Coisa de manutenção. Roberto ergueu uma sobrancelha. Vazamento? Que coincidência. Bianca manteve o sorriso, mas desviou o olhar. Coincidência ou descuido? Eduardo é paranoico com segurança, mas vive cercado de gente incompetente. Ou cercado de gente que ele não conhece tão bem quanto pensa. Ela o encarou por um instante. O que você quer dizer com isso? Roberto girou o copo de vinho devagar. Nada demais. Só que às vezes, o perigo não vem de fora. O silêncio entre os dois se alongou, tenso, cheio de significados não ditos. Então ele mudou o tom, leve, quase brincalhão. De qualquer forma, fico feliz que você esteja aqui e não naquela casa. Eu te disse que precisava de uma noite longe, respondeu ela, bebendo um gole. E você sempre sabe como me distrair. Roberto sorriu satisfeito. E você, Bianca, sempre sabe como transformar um desastre em vantagem. Ela o observou em silêncio, sem reagir. Por um instante, a expressão dela vacilou. O olhar, que antes era firme, ficou vago, como se lembrasse de algo que preferia esquecer. Ele podia ter... Começou, mas parou no meio da frase. Roberto inclinou a cabeça. Ele podia o quê? Bianca respirou fundo e desviou o olhar para o copo. Nada. Esquece. Roberto pousou a mão sobre a dela, firme. Não comece a duvidar agora. Isso é fraqueza. E fraqueza é tudo o que você não pode demonstrar. Ela ficou imóvel, olhando a própria mão sob a dele. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. Às vezes acho que ele merecia saber a verdade. A verdade, disse Roberto, encostando-se na cadeira, é o que a gente escolhe contar. O garçom se aproximou, trazendo o prato principal. Bianca agradeceu com um sorriso que não alcançava os olhos. Durante o jantar, riu, comentou sobre viagens, investimentos, moda. Por fora, perfeita. Por dentro, um turbilhão de dúvidas. E enquanto o garçom se afastava, Roberto se inclinou levemente e murmurou: "Da próxima vez, querida, não deixe testemunhas." O sorriso de Bianca congelou. Por um segundo, o som do piano pareceu desaparecer e o tilintar das taças se tornou um ruído distante. Ela ergueu o olhar e encontrou os olhos dele, frios, calculistas, como se já tivesse decidido o que viria a seguir. E naquele instante, Bianca entendeu que o acidente era apenas o começo. 2 dias haviam se passado desde o incidente. A garagem fora isolada, a imprensa se dispersara, mas o silêncio dentro da casa parecia mais ensurdecedor do que qualquer sirene. Eduardo passava o tempo revendo gravações, relatórios, telefonemas. Mas o que realmente o inquietava era a lembrança do garoto. Aquela voz desesperada, os olhos arregalados, o gesto instintivo de quem arriscou a vida por um estranho. Quem ele era? Por que estava ali, justamente naquele momento? A polícia dissera que procuraria o menino, mas Eduardo sabia como essas histórias terminavam. Garotos de rua desapareciam sem deixar rastros. Viravam estatísticas, não manchetes. Na manhã do segundo dia, ele decidiu sair de casa. Pegou o carro e dirigiu sem destino definido, tentando limpar a mente. O céu estava nublado e a cidade parecia cinza, desbotada. Parou o carro em frente a uma padaria de esquina. Entrou, pediu um café e ficou observando o movimento. Foi quando ouviu o som de vozes alteradas perto da porta. "Ei, volta aqui!" gritou uma mulher. Um menino corria em disparada, pressionando algo contra o peito. Logo atrás, uma assistente social uniformizada tentava alcançá-lo, ofegante. O garoto tropeçou no degrau e caiu. Um pão redondo rolou pelo chão, parando aos pés de Eduardo. O tempo pareceu desacelerar. Eduardo abaixou-se, pegou o pão e então o reconheceu. "Você", murmurou surpreso.
Davi levantou o rosto, os olhos arregalados, sujos de poeira e lágrimas. Eu não roubei, juro que não roubei, balbuciou tremendo. Só peguei porque estava com fome. A assistente social se aproximou, ainda ofegante. Senhor, desculpe a confusão. Esse garoto vive aparecendo por aqui. Já tentamos encaminhar ele várias vezes. Eduardo olhou de um para o outro, sem saber o que dizer por alguns segundos. Depois respirou fundo e se levantou, segurando o pão. Ele não é ladrão. A mulher o encarou confusa. O senhor o conhece? Eduardo assentiu devagar. Ele me salvou. O silêncio tomou conta do ambiente. Clientes começaram a cochichar. A assistente social recuou um passo, surpresa. Eduardo se abaixou diante de Davi e estendeu a mão. Vem, vamos conversar. O menino hesitou. Olhou para o rosto dele, desconfiado, como quem teme que o convite seja uma armadilha. Mas havia algo diferente agora no olhar de Eduardo. Menos arrogância, mais humanidade. Depois de um instante, Davi pegou a mão dele. Os dois saíram da padaria sob os olhares curiosos. Eduardo abriu a porta do carro, mas Davi hesitou. Posso mesmo entrar? Pode. O menino subiu devagar, observando o interior do veículo. O couro limpo, o painel iluminado, o cheiro de perfume caro. Ficou imóvel, as mãos no colo, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Eduardo dirigiu em silêncio. O rádio estava desligado e o único som era o do motor. Por dentro, ele tentava entender o que estava fazendo. Um homem da sua posição, levando um garoto de rua para casa. Parecia insano, mas algo o impelia. Talvez culpa, talvez curiosidade, talvez o simples fato de não querer se sentir sozinho. Quando chegaram ao condomínio, o segurança o olhou com estranhamento. Tudo bem, doutor? Eduardo apenas fez um gesto afirmativo. Davi, encolhido no banco, observava tudo com atenção. Os portões, as câmeras, as casas gigantescas. Parecia outro mundo, e era. Ao entrar na mansão, o menino parou na porta, paralisado. Os pés sujos marcavam o piso de mármore. Pode entrar, disse Eduardo. Ninguém vai te expulsar. Davi deu 2 passos hesitantes. O olhar percorria os móveis brilhantes, os quadros, as janelas altas. Nunca vira nada parecido. Tem cheiro de sabão, comentou baixo. Eduardo o olhou, surpreso pela sinceridade. Tem. Na cozinha, o empresário pediu que preparassem algo para o garoto comer. Enquanto isso, sentou-se à mesa, observando-o devorar um prato de arroz e frango como quem não via comida havia dias. Cada colherada parecia uma batalha entre a fome e o medo de ser repreendido. Como você se chama? Perguntou enfim. Davi. Davi o quê? O menino deu de ombros. Só Davi. Eduardo assentiu. Onde você mora? Em lugar nenhum. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo recostou-se na cadeira, observando o garoto. O cabelo desgrenhado, o rosto marcado pela sujeira, mas os olhos tinham algo diferente, uma firmeza rara. Por que me ajudou aquele dia? Davi parou de mastigar, baixou o olhar para o prato. Porque eu ouvi eles falando e... o cheiro. O menino respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Quando tem gás, eu sinto rápido. Não sei explicar. Fico com medo. Eduardo o observou em silêncio. Havia sinceridade naquela resposta, um medo que parecia vir de muito antes daquela noite. Depois do jantar, o empresário o levou até o quarto de hóspedes. Davi ficou parado na porta, desconcertado. Pode ficar aqui hoje. Amanhã a gente vê o que fazer, tá? O menino assentiu, olhando tudo. O lençol branco, o travesseiro macio, o abajur aceso. Encostou a mão no tecido como se quisesse ter certeza de que era real. E se acharem ruim eu estar aqui? Perguntou quase num sussurro. Essa casa é minha. Eduardo respondeu sério. Ninguém vai achar ruim. O menino sorriu de leve, tímido. Então, tá bom. Mais tarde, enquanto fechava as cortinas do quarto, Eduardo ouviu um barulho baixo.
Um estalo vindo do sistema de aquecimento. O som seco do gás sendo acionado. Davi, que estava deitado, pulou da cama num sobressalto. "O que foi?" perguntou Eduardo. O garoto tremia, os olhos arregalados. "Esse som é igual." Ele respirou rápido, como se o ar tivesse sumido. "Igual aquele dia." Eduardo se aproximou, abaixou-se diante dele. "Ei, calma, tá tudo bem. Ninguém vai te machucar aqui." Davi tentou controlar a respiração. "É o barulho do aquecedor. Eu não gosto." O homem olhou para o teto, onde o duto metálico passava. Percebeu que o som realmente lembrava o chiado de gás escapando. Desligou o sistema. Pronto. Agora parou. O menino respirou fundo, tentando se acalmar. Eduardo ficou ali por um instante, observando-o. Era estranho como em tão pouco tempo aquele garoto mexera tanto com ele. Quando saiu do quarto, fechando a porta devagar, percebeu algo que não sentia havia anos. Preocupação genuína por alguém. Um sentimento que não tinha nada a ver com negócios, com status, nem com imagem pública. Era algo simples, humano. Na manhã seguinte, Davi ainda dormia. Eduardo o observou de longe, o rosto sereno, sem a tensão constante que carregava no olhar. Por um momento, lembrou-se do próprio filho, que morrera pequeno, e o coração apertou. Sacudiu a cabeça, afastando a lembrança. Não queria misturar passado e presente, mas lá no fundo, sabia que era tarde demais. O menino já tinha aberto uma porta que ele pensava estar trancada para sempre. Do lado de fora, o sol nascia, dourando a fachada da casa. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo percebeu que havia alguém ali dentro respirando com ele. Não um funcionário, não uma convidada, mas alguém real. Um menino que trouxe o cheiro de perigo e, sem saber, também o primeiro sopro de vida nova. Eduardo acordou antes do sol nascer. A casa estava silenciosa e, pela primeira vez em anos, ele não se levantou para checar planilhas, mensagens ou o mercado financeiro. Apenas ficou ali, sentado na beira da cama, olhando para o chão. O cheiro leve de fumaça do episódio recente ainda parecia preso às paredes. Ele fechou os olhos e a lembrança veio como um golpe. O fogo começou numa noite comum. O som que o acordou não foi o alarme, nem o estalo das chamas, mas o choro do filho, Lucas, de apenas 6 anos. O menino chamava por ele e Eduardo correu pelos corredores tomado de pânico. As labaredas já lambiam o teto e a fumaça se espalhava rápido demais. Conseguiu abrir a porta do quarto, mas o calor o fez recuar. Houve um estalo seco e então o teto desabou parcialmente. Ele gritou o nome do filho, mas a resposta nunca veio. Quando abriu os olhos, anos depois, o rosto ainda estava molhado. Nunca contara aquilo a ninguém, nem a Bianca. Preferia que achassem que era apenas um homem de temperamento frio e racional. Mas, na verdade, tudo o que fazia era uma tentativa de compensar o que não conseguiu evitar. Desde aquela noite, se tornara obcecado por controle. Câmeras, alarmes, sensores, rotinas milimetricamente planejadas. Nada podia dar errado. E ainda assim, o perigo o alcançara novamente. O som de passos leves o tirou do transe. Davi estava parado na porta, com o cabelo bagunçado e o olhar curioso. "O senhor tá bem?" perguntou com voz baixa. Eduardo disfarçou o cansaço com um sorriso breve. "Tô sim." "Dormiu bem?" O menino assentiu, mas ficou parado, como se quisesse dizer algo. Eduardo fez um gesto para que se aproximasse. "Pode falar." Davi se sentou à beira do sofá, as mãos entrelaçadas. "O senhor perguntou outro dia por que eu fiquei com medo do gás." Eduardo apenas o observou. "Sim." O garoto respirou fundo, tentando reunir coragem. "Eu morava com meu irmão. A gente ficava num barraco de madeira. Ele ficou doente, tossia muito. Disse que era só gripe, mas piorou. Eu tentava comprar remédio com o dinheiro que juntava, mas nunca dava." A voz dele começou a embargar. "Um dia ele não acordou.
Fazia frio e o fogo da lata apagou. Eu fiquei com medo de acender de novo. Desde então, quando eu sinto o cheiro de gás, parece que vai acontecer tudo de novo. Eduardo não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro do garoto. Os dois ficaram em silêncio, conectados por uma dor diferente, mas parecida. Um perdeu o filho, o outro, o irmão. Ambos sabiam o que era não conseguir impedir o pior. Mais tarde, enquanto Davi desenhava distraído na mesa da cozinha, Eduardo o observava. O traço infantil formava algo parecido com duas figuras, uma alta e uma pequena, de mãos dadas diante de uma casa. Ele sorriu, sem dizer nada. Talvez o destino tivesse decidido dar a ele uma segunda chance, e dessa vez ele não deixaria nada destruir aquilo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bianca Monteiro segurava o telefone com força. Eduardo não atendia há 2 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela havia enviado flores, recados, tentado manter a aparência de calma, mas o silêncio dele era insuportável. Andava de um lado para o outro no apartamento, o salto batendo no piso com irritação. "Ele está me evitando, Roberto", disse finalmente. "Desde o vazamento, parece que eu deixei de existir." Roberto Farias, recostado no sofá, observava-a com o olhar frio e paciente de quem sabe exatamente o que quer. "Ele está assustado, Bianca. Quando um homem perde o controle, busca outra forma de se sentir seguro." "Seguro?" Ela riu, amarga. "Ele sequer olha para mim." Roberto inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Talvez ele tenha encontrado outro tipo de companhia. Bianca o encarou confusa. "O que você quer dizer com isso?" Ele deu um meio sorriso. "Dizem que tem um garoto morando lá agora. Um menino de rua." "Um quê?" Bianca arregalou os olhos. "De onde você tirou isso?" "Fontes." Respondeu num tom leve. "A imprensa adora a fofoca. Estão chamando o menino de herói." Bianca deu uma risada nervosa. "Isso é ridículo. Ele nunca deixaria um desconhecido entrar naquela casa." "É mesmo?" Roberto ergueu uma sobrancelha. "Você tem certeza de que conhece o homem com quem está prestes a casar?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Bianca desviou o olhar, a respiração acelerada. A frase soou como uma lâmina disfarçada de pergunta. Roberto se levantou, aproximou-se e sussurrou. "Ele encontrou alguém que o fez se sentir vivo de novo, e não foi você." "Cala a boca", ela disse entre dentes, mas a voz saiu fraca. Roberto sorriu, satisfeito com o efeito. "Pense bem, Bianca. Talvez ele já tenha escolhido um novo herdeiro." Ela ficou imóvel, olhando o chão. As palavras dele se espalharam na mente como veneno. Um novo herdeiro, um substituto. Nos olhos de Bianca, o orgulho ferido começou a se transformar em algo mais sombrio. Raiva. Roberto a observou por um instante, depois se afastou, satisfeito. Sabia que a semente havia sido plantada. Enquanto isso, na casa de Eduardo, o clima era diferente. Davi dormia no sofá, um cobertor cobrindo metade do corpo. Eduardo apagou as luzes, observando o menino por um momento. Havia tranquilidade ali, algo que ele não sentia há anos. Mas, lá longe, uma tempestade começava a se formar, lenta, silenciosa, inevitável. A noite caiu devagar sobre o porto das Araucárias, tingindo o céu de um cinza azulado. Eduardo, sentado no escritório, passava os olhos pelo monitor do sistema de segurança, uma rotina que até poucos dias atrás era apenas formalidade. Agora era necessidade. Mas algo o incomodava. As câmeras pareciam diferentes. Uma das telas piscava em preto e branco, como se o sinal estivesse fraco. Outra mostrava ângulos errados, levemente deslocados. Ele se levantou, aproximou-se do painel e aumentou o zoom. A câmera que dava visão da entrada lateral estava virada para o chão. A da garagem, que havia sido substituída após o incidente, mostrava apenas o muro. Eduardo franziu o senho.
Chamou o segurança pelo rádio. Quem mexeu nas câmeras externas? A voz do segurança veio hesitante. Ninguém, senhor. Fizemos manutenção de rotina ontem à tarde. Rotina? Sem minha autorização? O técnico disse que o senhor tinha aprovado. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não havia aprovado nada. A palavra técnico agora soava perigosa demais. Mais tarde, caminhando pelo jardim, notou algo ainda mais estranho. Do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore, um carro preto estava estacionado há horas. Os vidros escuros impediam que se visse o interior, mas o motor parecia ligado. Eduardo parou, tentando disfarçar o incômodo. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez não. Em tempos normais, ele teria deixado para lá. Mas o instinto agora gritava para que não ignorasse nada. Quando voltou para dentro, Davi estava sentado no sofá, assistindo TV com volume baixo. "Tá tudo bem?" perguntou o menino, notando a expressão tensa do empresário. "Tá. Só pensei ter visto um carro diferente lá fora." Davi se levantou, foi até a janela e olhou. "Tá mesmo. Tá parado faz tempo. Eu vi quando a senhora da esquina passou com o cachorro e o homem do carro não se mexeu." Eduardo olhou para ele surpreso. O garoto via mais do que os adultos ao redor. "Se alguém perguntar, você diz que não viu nada, tá?" disse, tentando manter a voz calma. "É perigo?" perguntou Davi. Eduardo hesitou. "Talvez, mas eu tô cuidando disso." Na manhã seguinte, o interfone tocou. A voz do porteiro era tensa. "Senhor Albuquerque, tem uma mulher pedindo para falar com o senhor." Disse que é jornalista. Eduardo quase recusou, mas algo no tom do funcionário o fez mudar de ideia. "Deixe entrar." Poucos minutos depois, uma mulher de meia idade, cabelos castanhos e olhar firme, atravessava o jardim. Tinha uma pasta de couro e passos decididos. "Senhor Eduardo Albuquerque, sou Helena Duarte, repórter investigativa do Jornal Capital." Eduardo estreitou os olhos, desconfiado. "Jornalista? O que quer comigo?" "Informação." Ela puxou um cartão de dentro da bolsa. "Estou investigando contratos irregulares de uma empresa de fornecimento de gás." Ele ficou em silêncio por um momento. "Por que acha que eu posso ajudar?" "Porque o seu nome aparece nos documentos." Eduardo recuou meio passo. "Nos documentos? Que tipo de documentos?" Helena abriu a pasta e mostrou algumas folhas. Contratos de manutenção assinados por uma empresa fantasma, mas pagos por uma das suas subsidiárias. Eduardo folheou rapidamente. Os logos e assinaturas pareciam legítimos, mas os endereços e datas não batiam. "Isso não é possível", disse, devolvendo os papéis. "Eu nunca aprovei nada disso." Helena o encarou. "Eu acredito. Mas há pessoas usando seu nome e sua empresa para encobrir movimentações perigosas. E se eu não estiver errada, o acidente recente na sua casa está ligado a isso." Eduardo prendeu a respiração. "Tá dizendo que foi sabotagem por causa desses contratos? Estou dizendo que há mais gente interessada em te silenciar do que você imagina." A palavra silenciar ecoou como um trovão no ar quieto. Eduardo desviou o olhar, tentando digerir a informação. Helena continuou. "Eu ainda não tenho provas completas, mas as conexões levam a um empresário chamado Roberto Farias. Ele tem contratos públicos na área de energia e tem histórico de fraudes." Eduardo ergueu as sobrancelhas. "Farias?" "Sim, e ele tem uma ligação pessoal com alguém muito próxima de você." O silêncio entre os dois se alongou. Eduardo fechou a pasta lentamente e a devolveu. "A senhora está se arriscando vindo até aqui." Helena sorriu de canto. "O senhor também." Quando ela foi embora, Eduardo ficou na varanda, observando o portão fechar atrás dela. O carro preto da noite anterior havia sumido, mas a sensação de estar sendo vigiado permanecia. Davi apareceu na porta, com um olhar curioso. Quem era? "Uma jornalista." "Ela veio brigar com o senhor?" Eduardo sorriu de leve. "Acho que não. Veio avisar." O menino franziu o senho. "Avisar do quê?" "Que nem sempre o perigo está do lado de fora." Do outro lado da cidade,
Bianca Monteiro olhava o próprio reflexo no espelho do salão. O cabelo loiro caía em ondas perfeitas, a maquiagem impecável. Mas o que via no espelho não era vaidade, era controle. Nos últimos dias, Eduardo quase não falava com ela. A distância, antes discreta, agora era visível. Mensagens sem resposta, chamadas ignoradas. E o boato sobre o garoto já tinha chegado aos ouvidos dela. Ela respirou fundo, mantendo o sorriso, enquanto a manicure falava sobre trivialidades. Por dentro, sentia algo se acumulando. Uma mistura de ciúme, raiva e medo de perder o controle. Terminou o atendimento e saiu do salão, os óculos escuros escondendo o olhar tenso. O motorista abriu a porta do carro. Sobre o banco, havia um envelope pardo. Quem deixou isso? Perguntou desconfiada. Um entregador, senhora. Disse que era pessoal. Bianca pegou o envelope e o abriu. Dentro, uma série de fotografias impressas. Eduardo e Davi, no carro, na padaria, no jardim da casa. Ela folheou devagar, o coração acelerando a cada imagem. O último registro mostrava Eduardo segurando o ombro do menino, ambos sorrindo. Na parte de trás da foto, uma frase escrita à mão. Enquanto você espera, ele encontra um novo lar. Bianca ficou imóvel, o olhar preso naquelas palavras. Por um momento, o som da rua desapareceu. A raiva veio em silêncio, como fumaça. E o rosto de Roberto Farias surgiu na memória, sorrindo. Bianca fechou o envelope, respirou fundo e apoiou a cabeça no banco. A expressão era calma, mas o olhar havia mudado. O que antes era insegurança, agora se tornava algo mais duro. Do lado de fora, o motorista perguntou: Senhora, para onde vamos? Ela respondeu sem olhar para ele: Para casa, quero pensar. Enquanto o carro partia, o envelope ficou sobre o colo dela, leve como papel e pesado como ameaça. A casa parecia maior do que nunca. O silêncio havia tomado conta de cada cômodo, como se o ar ali dentro tivesse perdido temperatura. Eduardo caminhava pelo corredor com passos lentos, o som dos sapatos ecoando nas paredes. Nem mesmo o canto dos pássaros atravessava as janelas fechadas. Bianca estava de volta. Chegara naquele fim de tarde, carregando malas e um sorriso ensaiado. Dissera que sentia falta dele, que precisava ficar por perto. Mas havia algo diferente no jeito como o olhava. Um brilho frio, calculado, que não combinava com as palavras doces. Você não atende mais minhas ligações, disse ela, sentando-se no sofá da sala. Achei que talvez tivesse esquecido de mim. Eduardo a observou à distância. Tenho estado ocupado. Ocupado, ela repetiu, cruzando as pernas. Com o trabalho, imagino. Ou com o menino que mora aqui agora. Ele desviou o olhar sem responder. Bianca soltou uma risada leve, mas o som era seco. A imprensa adora heróis, né? Um garoto de rua que salva o milionário. Parece história de filme. Eduardo manteve o tom calmo. Ele me salvou. Achei que isso fosse motivo suficiente para ajudá-lo. Bianca o encarou por alguns segundos, depois balançou a cabeça. Sempre tão nobre, Eduardo. Tão perfeito. O tom de voz dela tinha algo de ácido, escondido sob a suavidade. Eduardo percebeu, não respondeu, apenas se afastou subindo as escadas. A casa estava fria, e não era culpa do clima. No andar de cima, Davi escutava tudo. Sentado na cama, ouvia as vozes ecoando pela escada. Não entendia completamente, mas o tom bastava para fazê-lo sentir o estômago apertar. Discussões sempre o deixavam nervoso. E aquela em especial parecia ter algo perigoso escondido nas entrelinhas. Ele puxou o cobertor até o queixo, tentando ignorar. Mas a voz de Bianca subiu mais alto. Você mudou, Eduardo. Desde aquele acidente parece outra pessoa. Silêncio. Depois, a voz dele, baixa, firme. Talvez eu só tenha aberto os olhos. O som de passos pesados. A porta batendo. Depois disso, nada.
Davi esperou alguns minutos antes de se levantar e olhar pelo vão da escada. Viu Bianca parada na sala, imóvel, olhando para o vazio. Os olhos dela estavam fixos em algo que ele não conseguia ver, e o sorriso leve que surgiu em seguida o fez recuar instintivamente. Mais tarde, Eduardo estava no escritório. O relógio marcava quase meia-noite e os papéis se espalhavam sobre a mesa. Tinha revisado relatórios, listas de funcionários, autorizações de entrada. Tudo. Nada explicava o que vinha acontecendo. O ar estava frio. Ele se levantou para ajustar o termostato, mas parou no meio do caminho. O painel digital mostrava uma oscilação. O sistema de aquecimento havia sido desligado manualmente. Eduardo franziu a testa. Foi até o canto do escritório, onde ficava a caixa de controle. Ao se abaixar, algo brilhou entre os fios. Pequeno, metálico. Puxou o objeto com cuidado. Era um gravador. Pequeno o bastante para passar despercebido, mas posicionado de forma precisa. Apertou o botão de reprodução. Um estalo. Ruído de fundo. Depois, vozes. Primeiro, uma voz masculina desconhecida. A ventilação está desligada. Assim que ele ligar o sistema, acontece o que tem que acontecer. Eduardo ficou imóvel. O coração acelerou. Reconhecia aquele som, aquelas palavras. Era o mesmo tom que Davi havia descrito dias antes. O ruído continuou. Uma pausa e então, outra voz. Feminina, serena, familiar. Certifique-se de que ninguém o veja. A casa precisa parecer segura. Eduardo levou a mão à boca, como se tentasse conter o próprio fôlego. A voz era de Bianca. O gravador seguiu por mais alguns segundos, com ruídos e passos. Depois, silêncio. E por fim, a frase que fez o sangue dele gelar. Assim que ele ligar o aquecedor, acaba tudo. O aparelho caiu da mão dele. Por um instante, o escritório pareceu girar. As paredes se aproximaram. O ar ficou pesado. Ele se apoiou na mesa, tentando respirar. Lá fora, o vento batia nas janelas. O som das cortinas se movendo parecia um sussurro, como se a casa inteira confirmasse o que ele acabara de ouvir. Eduardo desligou as luzes e ficou ali, no escuro, tentando juntar as peças. O acidente, as mensagens anônimas, a visita da jornalista, agora o gravador. Tudo apontava para a mesma direção, e o que ele mais temia começava a se tornar impossível de negar. Do lado de fora, Bianca caminhava pelo jardim, o telefone colado ao ouvido. Falava baixo, mas o olhar fixo na janela do escritório denunciava que ela sabia mais do que deixava transparecer. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondia com calma. Tudo no tempo certo, Bianca. Paciência. Ela olhou para o reflexo do próprio rosto no vidro da janela e respondeu em tom frio. Ele já começou a desconfiar. O interlocutor riu suavemente. Ótimo. O medo é sempre o primeiro passo. Bianca desligou o telefone e ficou parada por alguns segundos, observando a casa por fora. As luzes estavam quase todas apagadas e o vento balançava as folhas das palmeiras. Por um instante, pareceu sentir pena, mas o sentimento se desfez rápido, substituído pelo mesmo vazio que crescia dentro dela há semanas. Lá dentro, Eduardo ainda segurava o gravador. Reproduziu a frase uma última vez, o tom sereno, a certeza na voz. Depois, desligou o aparelho e o colocou no bolso. Olhou para o teto onde o sistema de ventilação passava e pensou em quantas vezes estivera a poucos minutos de perder tudo de novo. A casa estava fria, mas agora o frio não vinha do ar, vinha do medo, da dúvida, da traição que silenciosamente se infiltrava entre as paredes. Eduardo apagou o computador, trancou a porta e desceu as escadas devagar. No sofá, Davi dormia encolhido, abraçando o cobertor. Por um momento, ele pensou em acordá-lo, dizer que iriam embora dali naquela mesma hora. Mas não o fez.
Em vez disso, sentou-se na poltrona da sala, a cabeça apoiada nas mãos, e ficou ouvindo o som do vento cortando o jardim. A noite parecia interminável, e dentro da casa a confiança começava a morrer em silêncio. O café da manhã estava em silêncio. Davi mexia o pão no prato, sem coragem de olhar para Eduardo. Do outro lado da mesa, o empresário mantinha o olhar fixo no jornal, mas não lia uma única linha. A noite anterior ainda pesava no ar. O gravador, as vozes, a frase que não parava de ecoar em sua mente. Eduardo quebrou o silêncio primeiro. Davi, aquele dia, quando você me avisou sobre o gás, você se lembra exatamente do que ouviu? O menino levantou os olhos devagar. Havia algo diferente no tom de Eduardo. Não era raiva nem desconfiança. Era um pedido. Eu lembro, respondeu baixinho. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa. Quero que me conte tudo. Cada som, cada palavra. Davi respirou fundo. Eu estava perto do muro. Um caminhão chegou. Um dos homens não usava uniforme. Ele falava no telefone. Disse que, assim que o senhor ligasse o aquecedor, tudo ia acabar. Eduardo prendeu a respiração. Davi continuou olhando fixamente para o prato. Depois, outra voz respondeu. De longe. De dentro do caminhão, acho. E o que essa voz disse? Perguntou Eduardo, a voz quase um sussurro. O garoto hesitou. A mão tremia, e ele parecia lutar contra a lembrança. Ela disse para ter certeza de que a ventilação estava desligada. E depois mandou eles saírem rápido. Eduardo sentiu um nó no estômago. Você reconheceu essa voz? O menino olhou para ele assustado e depois desviou o olhar. No começo não, mas quando ela apareceu aqui em casa, parou, engolindo em seco. Era a mesma. O silêncio que se formou foi quase palpável. Eduardo ficou imóvel, o rosto imóvel, os olhos perdidos no nada. A mente se recusava a aceitar. Bianca. Ele queria acreditar que Davi estava enganado, que a lembrança confundira o garoto. Mas o gravador que encontrara na noite anterior dizia o contrário, e o coração dele, mesmo sem querer, sabia que era verdade. Eduardo respirou fundo e tentou se recompor. Davi, o que você ouviu? Não fala disso com ninguém, tá? Nem com os seguranças. Tô com medo, disse o menino baixinho. E se ela descobrir? Eduardo se levantou e foi até ele. Colocou a mão em seu ombro com um gesto firme. Ninguém vai te fazer mal, eu prometo. Mas ao dizer isso, não sabia se prometia ao menino ou a si mesmo. Na mesma manhã, Helena Duarte revisava documentos em seu pequeno escritório, coberto de pastas e recortes. A conversa com Eduardo ainda ecoava na mente. Havia algo grande por trás daquele incidente, algo que ligava o setor de energia, contratos públicos e nomes influentes. Ligou o laptop e começou a cruzar informações. O registro do caminhão que entrara no condomínio não existia em nenhum banco de dados da empresa de gás. O veículo pertencia, na verdade, a uma transportadora desativada havia 3 anos. Falso, murmurou. Pegou o telefone e ligou para um contato na polícia. Preciso que procurem um veículo branco, placa 7H92. Era registrado como de manutenção. Quero saber quem o comprou depois que a transportadora fechou. Do outro lado da linha, o policial respondeu. Helena, você está se metendo com gente perigosa. Ela sorriu, cansada. Já faz tempo que me meto. Agora é pessoal. Enquanto isso, Bianca almoçava com Roberto em um restaurante de luxo, as cortinas fechadas para evitar olhares curiosos. Ela mexia o garfo no prato, distraída. Roberto a observava com o mesmo sorriso paciente de sempre. Você parece distante, disse ele. Eduardo não fala comigo, respondeu fria. Evita até olhar na minha cara. Talvez ele já saiba. Bianca o encarou, surpresa. Saber o quê? Roberto inclinou-se levemente. Que você o deixou sozinho na hora errada e que alguém aproveitou a oportunidade. Ela franziu o senho. Tá tentando me assustar? Não.
Tô te preparando. Ele tomou um gole de vinho, depois completou. Quando um homem começa a desconfiar, não para até encontrar provas. Bianca o observou, tentando decifrar aonde ele queria chegar. Roberto então se inclinou mais um pouco, a voz quase um sussurro. É hora de resolver isso de uma vez. Resolver como? Perguntou nervosa. De forma pública, um acidente que encerre qualquer dúvida. Bianca o fitou por alguns segundos atônita. Você está dizendo que às vezes é preciso se antecipar, interrompeu ele sem alterar o tom. Um deslize, um susto, algo que mude o foco da história. Depois disso, ninguém vai te apontar o dedo. Ela desviou o olhar para a janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal, indiferente ao caos que crescia dentro dela. O rosto de Eduardo lhe veio à mente, o olhar distante, a calma forçada. Por um instante, uma dúvida surgiu, mas Roberto segurou sua mão sobre a mesa. É o único jeito de virar o jogo, Bianca. Ela não respondeu. Apenas ficou olhando a própria mão, fria sob a dele. Sabia que estava cruzando uma linha, mas já não sabia como voltar. Naquela mesma noite, no escritório silencioso, Eduardo olhava pela janela. As luzes do jardim refletiam nas vidraças. Lá dentro, o gravador permanecia sobre a mesa, ao lado de uma xícara esquecida. Ele sabia que não podia mais fingir. Sabia também que, a partir dali, nada seria igual. No andar de cima, Davi dormia. E no andar de baixo, um homem planejava a verdade, enquanto, em algum lugar, alguém já preparava o próximo passo. A casa estava quieta, mas o ar parecia vibrar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O salão do hotel estava cheio de luzes, vozes e brilho, mesas redondas, arranjos florais discretos, convidados em ternos e vestidos que sorriam com a naturalidade ensaiada de quem sempre participa dessas noites. As câmeras dos fotógrafos cortavam o ar, registrando sorrisos e aperto de mãos que serviriam às colunas sociais do dia seguinte. Bianca cruzou o salão como quem desfila um roteiro decorado, vestido que refletia a luz, maquiagem impecável, palavra doce aos presentes. Por fora, compunha a anfitriã perfeita. Por dentro, cada gesto exigia força. A distância de Eduardo, as conversas cortadas, as fotos que chegavam pelas redes, tudo fazia um nó na garganta que ela se esforçava em esconder. Ele chegou pouco antes do anúncio final, tranquilo, terno escuro, ajustado como sempre. O público esperou enquanto um vídeo institucional passava no telão, mostrando o trabalho da fundação. Escolas, creches, sorrisos capturados em imagens curtas. Era a imagem que eles queriam fixar. Cuidado, responsabilidade, legado. Quando o mestre de cerimônias o convidou ao palco, os aplausos soaram automáticos. Eduardo subiu, pegou o microfone e começou o discurso com calma, falando de projetos, de vidas tocadas, de esperança. A voz estava firme, controlada, um homem acostumado a medir cada palavra. Nos bastidores, porém, havia movimentação. 2 técnicos faziam o acompanhamento final da luz e do som. Um deles, visivelmente tenso, mexia em um painel auxiliar que controlava alguns refletores laterais. O outro, um profissional de fora, coordenava as conexões. Entre eles, alguém ajeitava cabos com pressa. Nada ostensivo, mas o suficiente para garantir acesso rápido a um circuito secundário. Quando Eduardo pronunciou a frase sobre responsabilidade social, um estalo seco e curto veio de um dos refletores laterais. O som foi sutil, quase imperceptível para quem não estava em cena. Um conhecido estalo elétrico causado por uma sobrecarga localizada. O microfone chiou. Eduardo parou por um segundo, olhando para a audiência. A luz tremeluzia. Um técnico no fundo do salão apontou para o painel e correu. Em seguida, uma pequena faísca saltou de um equipamento próximo a uma cortina lateral. Rapidamente, a cortina solta começou a queimar em uma área pequena.
Uma chama que subiu, produziu fumaça e assustou a plateia. Não houve um estrondo. Houve clarões curtos e cheiro forte de queimado. A reação foi imediata. Seguranças e equipe técnica agiram, extinguiram o foco inicial com extintores e cobertores de incêndio, enquanto a organização abria corredores de saída. A fumaça espalhou-se pelo teto, os olhos de muita gente lacrimearam e contatos de emergência foram acionados. O público levantou-se alarmado. Gritos e empurrões surgiram quando as pessoas tentaram evacuar com pressa. Eduardo, ao ver a cortina pegar, largou o microfone e foi para o bastidor ajudar. No percurso, uma centelha o atingiu de raspão. Fuligem no rosto. Um corte superficial no braço causado por um pedaço de estrutura metálica. Ferimentos que exigiriam atendimento, mas não eram de risco grave. Mesmo assim, a visão de si mesmo ensanguentado e com o rosto manchado de fuligem diante de câmeras o abalou. Do interior do palco podia-se ver o caos, técnicos correndo, extintores, funcionários levando pessoas para fora. Uma assistente empurrou um projetor para evitar que mais fumaça tomasse o ambiente. Bianca, que estava fora do palco observando, recuou com a respiração cortada. A cena fugira do controle que Roberto e ela acreditavam ter. Enquanto os convidados eram retirados e os serviços de emergência chegavam, câmeras captaram imagens que rapidamente se espalhariam pelas redes. O público correndo pelo saguão, uma cortina chamuscada e alguém deixando o corredor de serviço com passo decidido. A figura vestindo terno escuro atravessou os bastidores com naturalidade e saiu pela porta de serviço. Ninguém o impediu naquela pressa. Era Roberto, saindo sem olhar para trás. Na calçada, sob luzes de emergência, profissionais atendiam feridos moderados e faziam triagem. Eduardo recebeu curativos para os cortes e foi examinado por técnicos de pronto-socorro no local. Quando viu Bianca aproximar-se, olhos marejados e a voz trêmula, ele recuou ligeiramente. "Você está bem?" Ela perguntou, tocando o braço dele num gesto que soava mais teatral que sincero. "Foi um incidente técnico", respondeu ele, esforçando-se por contenção ao se dirigir aos jornalistas que já se acotovelavam. "Um problema de equipamento que está sendo apurado. Estamos vendo as causas e colaborando com as autoridades. Mas os flashes não perdoaram, e a filmagem de Roberto saindo pelos bastidores começava a circular pelas redes. Quem o captou foi um câmera amador que seguia o evento por conta própria. Logo aquilo viraria matéria. As manchetes na manhã seguinte se articulavam. Problema em equipamento causa pânico em gala beneficente. Organização sob investigação. Imagem de homem deixando os bastidores chama a atenção da polícia. Bianca viu as imagens pela tela do seu celular, a face pálida. O plano que pretendia encobrir dúvidas transformara-se em uma crise pública. Pela primeira vez, o evento que ela desejara usar para reafirmar sua posição junto à sociedade virou combustível para perguntas que ela não conseguia controlar. Horas depois, já do lado de fora do hotel, Eduardo entrou no carro à espera, ainda com o curativo no braço e o rosto marcado pela fuligem. O olhar estava perdido, longe das luzes e das câmeras. Ele sabia que aquela noite não terminava ali. Sabia que as perguntas só começavam. Depois de um suspiro profundo, o carro partiu, deixando para trás os holofotes e o eco de uma noite que deveria celebrar esperança e, em vez disso, deixava rastros de dúvida. A entrevista coletiva da manhã seguinte não falava mais sobre o acidente. Falava sobre culpa. Jornais, rádios e portais exibiam novos vazamentos, contratos falsos, gravações interceptadas e o nome de Roberto Farias citado entre fornecedores da fundação. Enquanto ele desaparecia sem deixar rastros, as atenções voltavam-se para Bianca Monteiro, a mulher que, até a véspera, era o rosto do glamour e da filantropia. Bianca foi chamada para depor.
Chegou cercada de advogados, óculos escuros e expressão fria. Tentou manter a postura habitual, mas o salão da delegacia era outro palco, sem luzes, sem maquiagem, sem plateia simpática. A senhora nega envolvimento em qualquer tipo de irregularidade? Perguntou o delegado. Negar o quê? Respondeu ela, a voz firme. Eu sou apenas embaixadora da fundação. Tudo era feito pelo financeiro da empresa. Mas, conforme as perguntas avançavam, a segurança dela começou a rachar. Os investigadores exibiram documentos assinados por ela, transferências, recibos e um contrato com a mesma transportadora envolvida no serviço de manutenção na casa de Eduardo. Bianca piscou sem responder. Por dentro, sentia o chão ceder. Horas depois, na redação do jornal Capital, Helena Duarte editava um áudio recém-obtido. A voz de um homem dizia: desliga a ventilação e sai antes que ele perceba. Logo em seguida, outra voz, feminina, fria, respondia: entendido. Helena fechou os olhos por um instante, o peso da descoberta apertando o peito. Sabia que aquele material mudaria tudo. O jornal publicou o trecho parcial no início da noite. E no instante em que o áudio foi ao ar, as redes explodiram. Na casa de campo onde se recuperava, Eduardo assistiu à reportagem em silêncio. O braço ainda enfaixado, a mente inquieta. Davi dormia no sofá, exausto após dias tensos. Eduardo passou a mão sobre os cabelos do garoto, num gesto protetor. Agora você está seguro, murmurou mais para si do que para o menino. Eu prometo que vai ficar tudo bem. Mas no fundo, sabia que as promessas já não valiam tanto. O perigo não havia acabado. À noite, Helena foi chamada novamente à delegacia. Bianca pedira para falar com ela, sem advogados, sem câmeras. A repórter entrou na sala. Bianca estava sentada, o rosto pálido, o rímel borrado. Por um instante, as duas apenas se olharam. Por que tudo isso, Bianca? Perguntou Helena em tom calmo. Por que arriscar tanto? A mulher respirou fundo. O olhar vazio, mas a voz sincera. Porque ele tirou tudo de mim, murmurou. Até o amor que era meu por direito. Helena ficou em silêncio. Naquela frase, havia mais verdade do que em qualquer depoimento formal. Bianca abaixou a cabeça. Do lado de fora, as câmeras esperavam, e pela primeira vez, ela não tentou posar. A manhã começou com o som insistente dos celulares vibrando nas redações. O nome Helena Duarte estampava todas as manchetes. A matéria estava no ar. Em um texto direto e cuidadoso, Helena expôs o que vinha investigando há semanas. A teia de contratos irregulares, a ligação entre empresas de fachada e a fundação e o plano que, segundo fontes, visava afastar definitivamente o empresário Eduardo Albuquerque de seus negócios. As palavras eram precisas, sem exageros. Mas, nas entrelinhas, todos entendiam o peso do que estava sendo revelado. Nos bastidores do poder, telefones começaram a tocar. Empresas negavam o envolvimento. Políticos silenciavam, advogados se movimentavam. O país inteiro falava do escândalo. E no centro de tudo, o nome de Bianca Monteiro reaparecia. Agora não mais associado à elegância, mas a mistério, culpa e tragédia. Quando a notícia chegou até ela, Bianca estava em um quarto silencioso, o rosto cansado, os olhos sem foco. O enfermeiro entrou às pressas, acompanhado de uma médica, que verificou seus sinais com calma e trocou um olhar preocupado com a equipe. Ela estava viva, mas o corpo e a mente pareciam exaustos demais para reagir. Não houve tentativa explícita, apenas um gesto impulsivo, uma fuga momentânea que poderia ter terminado de forma irreversível se não fosse a chegada rápida dos funcionários. Agora, o quarto branco e silencioso a envolvia como um castigo. Nenhuma câmera, nenhum espelho. Apenas o som baixo do monitor cardíaco, marcando o tempo que ainda restava. Quando Eduardo entrou no hospital, o corredor estava vazio. Usava roupas simples, sem seguranças, sem repórteres.
Os enfermeiros o reconheceram, mas ninguém ousou se aproximar. Parou diante da porta e ficou alguns segundos imóvel. Depois, entrou. Bianca estava acordada. Olhou para ele como quem vê um fantasma. O silêncio entre os dois parecia mais pesado do que qualquer palavra. Eduardo deu 2 passos à frente. O rosto calmo, mas os olhos, aqueles olhos, traziam um cansaço impossível de disfarçar. «Por quê?» perguntou apenas. A pergunta ficou no ar como uma sombra. Bianca desviou o olhar para a janela. Do lado de fora, o céu estava nublado. Demorou a responder. Quando o fez, a voz saiu fraca, quase um sussurro. «Porque eu não sabia mais quem eu era sem você. E quando percebi, já tinha me tornado alguém que você não reconheceria.» Eduardo não respondeu. Ficou parado, absorvendo cada palavra. Não havia raiva, nem perdão, apenas uma tristeza antiga, profunda. Ela tentou sorrir, mas os olhos se encheram d'água. «Eu só queria ser vista, Eduardo. Nem por dinheiro, nem por fama. Só por você.» O empresário respirou fundo, mas não se aproximou. Olhou ao redor, para o quarto frio, para a mulher que um dia dissera amar e que agora parecia tão distante de tudo que já foram. «Cuide-se», disse enfim, virando-se para sair. Quando a porta se fechou atrás dele, Bianca encostou a cabeça no travesseiro. Lá fora, o som do vento batendo na janela soava como um pedido de perdão que chegou tarde demais. Do outro lado da cidade, Helena observava da redação as atualizações no site. A matéria estava em todos os canais, mas, por um instante, ela parou de digitar e olhou pela janela. Sabia que cada linha publicada tinha um preço. E naquele caso, ninguém sairia ileso. A chuva começara fina, quase invisível, quando Eduardo desceu do carro. O portão do condomínio Porto das Araucárias se abriu devagar, rangendo levemente, como se também estivesse cansado. O vigia o cumprimentou com um aceno silencioso, o tipo de gesto respeitoso e contido que se faz a alguém que já perdeu demais. Eduardo não respondeu, apenas seguiu. O carro avançou lentamente pela rua principal. As calçadas estavam molhadas, refletindo o brilho fraco dos postes. As casas, alinhadas como vitrines, pareciam dormir. Janelas fechadas, cortinas puxadas. O condomínio inteiro, outrora símbolo de status e segurança, agora soava vazio, quase fúnebre. Quando parou diante da mansão, o vento trouxe o eco de um passado recente. Risadas em jantares, o som do piano na sala, os passos de Bianca descendo as escadas. Mas agora só havia o som da chuva. Eduardo desligou o motor, ficou alguns segundos parado e olhou o reflexo da casa através do vidro. Por fora ainda era perfeita. Fachada de mármore, colunas imponentes, janelas altas. Por dentro, sabia que era apenas um invólucro. Davi dormia no banco de trás, a cabeça encostada no vidro, a respiração tranquila. Eduardo o observou por um instante antes de sair. Fechou a porta devagar para não acordá-lo. A chave girou na fechadura com um estalo baixo. O som ecoou pelo interior da casa, amplificado pela ausência de vozes. Eduardo entrou e o silêncio o atingiu de imediato. O aroma de lavanda, antes constante, havia desaparecido. O ar era frio, pesado, parado. Caminhou pela sala principal, passando os dedos pelos móveis cobertos por lençóis brancos. Os quadros continuavam nas paredes, mas os rostos nas fotos pareciam mais distantes. Tudo o que havia ali, as esculturas, o piano, os tapetes, agora soava como lembrança de um tempo que não fazia mais sentido. Ele parou diante da lareira. Ainda havia cinzas no interior, como se alguém tivesse tentado se aquecer há poucos dias. Abaixou-se, tocou o pó acinzentado e percebeu o quanto aquela cor se parecia com o que ele sentia por dentro. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob o peso dos anos. O corredor do andar superior estava escuro. Empurrou a porta do quarto principal.
O perfume de Bianca ainda pairava no ar, misturado ao de produtos caros. O abajur na mesa de cabeceira permanecia no mesmo lugar, o mesmo em que ela deixara um bilhete uma vez. Não me espere acordada. Eduardo pegou o bilhete dobrado que ainda estava ali, amarelado nas bordas, e o guardou no bolso. Não como lembrança de amor, mas como lembrança de quem ele fora. Abriu o closet. Cabides vazios balançavam levemente, batendo uns nos outros. Fechou a porta. Quando chegou ao escritório, hesitou. O gravador ainda estava sobre a mesma mesa onde ele assinara contratos, planejava projetos e, sem saber, cavava o próprio colapso. Eduardo o pegou e observou por alguns segundos. O pequeno aparelho parecia inofensivo, quase banal, mas dentro dele cabia o peso de toda a traição. Apertou o botão de reprodução uma última vez. Ruídos e a voz, aquela voz familiar, fria, distante, calculada. Assim que ele ligar o aquecedor, acaba tudo. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo. Depois, desligou o aparelho e o colocou na gaveta. Não trancou, não queimou. Apenas deixou ali. Não era mais o dono de nada daquilo. Foi até o painel principal de energia. O mostrador digital piscava. O sistema de aquecimento ainda ativo. Ele passou os dedos sobre o interruptor, hesitando. A lembrança de Davi gritando na portaria veio à mente. Não vá para casa agora. Sua mulher está armando para você. Eduardo girou o botão devagar. O painel fez um clique seco. As luzes começaram a apagar, uma a uma. A mansão mergulhou em penumbra. Naquele instante, entendeu que o luxo sempre fora sua prisão. A casa, o nome, o controle, o brilho, tudo que ele construiu em busca de segurança acabou o afastando do que realmente importava. O silêncio que se seguiu foi libertador. Pela primeira vez em anos, não havia alarmes, câmeras ou sensores. Só ele, o som distante da chuva e a escuridão morna que agora envolvia tudo. Quando desceu as escadas, um vento frio entrou pela janela entreaberta. Eduardo parou e olhou para o retrato pendurado na parede. Ele e Bianca sorrindo, na inauguração da fundação. Por um segundo, pensou em retirá-lo, mas deixou onde estava. Era o passado, e o passado não se apaga, apenas se abandona. Pegou o sobretudo pendurado na entrada e saiu. Não olhou para trás. A porta se fechou com um som suave, quase um suspiro. Davi acordou quando ouviu o barulho. Olhou pela janela e viu Eduardo vindo sob a chuva, o casaco encharcado, o olhar tranquilo de quem finalmente tomou uma decisão. O Senhor demorou, disse o menino sonolento. Eduardo abriu a porta do carro e sorriu, cansado, mas sincero. Eu precisava desligar umas coisas. Davi o observou por um momento, curioso. A casa está toda escura. Tá, respondeu o homem olhando pelo retrovisor. E vai continuar assim. O menino se ajeitou no banco, abraçando o cobertor. A gente vai para onde agora? Eduardo ligou o motor. O som do carro rompeu o silêncio do condomínio. Para um lugar onde o barulho de gás não assuste mais ninguém e onde o medo não mora na sala. Davi sorriu de leve, sem entender completamente, mas sentindo a calma no tom de voz dele. Eduardo olhou pela última vez para o portão, que se fechava lentamente atrás deles. O reflexo das luzes da rua iluminou o painel do carro por um instante. Ele respirou fundo e apertou o acelerador. A chuva continuava a cair, lavando os vidros, levando embora os últimos resquícios do que ficara para trás. No banco de trás, Davi já cochilava outra vez. Eduardo olhou para ele pelo espelho e sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. A gente começa de novo, murmurou. E enquanto o carro se afastava pelas ruas vazias, a mansão atrás deles permanecia em silêncio, fria, imóvel, esquecida. O homem que um dia buscou segurança na perfeição, agora encontrava paz na simplicidade do escuro.
E pela primeira vez, o silêncio não doía. O mar respirava lento, como se acompanhasse o ritmo dos dias. Eduardo ficou parado na varanda da nova casa, observando o horizonte. A brisa trazia o cheiro de sal e o som constante das ondas. Atrás dele, Davi apareceu com o cabelo bagunçado e a camiseta amarrotada. Trazia nas mãos uma caneca quente. "O senhor sempre acorda tão cedo assim?" perguntou. Eduardo sorriu. "O mar não espera por ninguém." Davi se aproximou, olhando curioso. "Aqui o barulho é diferente. É o barulho da vida." Silêncio. O garoto assentiu e sorriu. A casa era simples, pintada de branco e azul claro. Tinha cheiro de tinta nova e janelas que batiam quando o vento soprava mais forte. Nada lembrava a mansão de antes. E era exatamente isso que Eduardo queria. O primeiro mês passou entre concertos, idas ao mercado e pequenas descobertas. Davi aprendeu a andar descalço na areia e a ajudar na cozinha. Eduardo, pela primeira vez em anos, lavava a própria louça sem pressa. À noite, ficavam sentados na varanda, ouvindo o som do mar e trocando poucas palavras. Havia algo de reconfortante naquele silêncio. Certo dia, Davi chegou da escola com um caderno cheio de desenhos. Mostrou ao Eduardo. Pequenas casas coloridas, todas com portas abertas. "É um lugar para meninos que não têm onde ficar", explicou. "Tipo um abrigo." Eduardo observou o desenho em silêncio. O traço era infantil, mas havia ali uma ideia grande, uma semente. "E se a gente fizesse isso de verdade?" perguntou. Davi o encarou, surpreso. "Sério? Sério?" O menino sorriu e aquele sorriso reacendeu algo dentro dele. Uma vontade de reconstruir, não mais com concreto, mas com sentido. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou forma. Eduardo usou parte do que restava de suas economias e alugou um galpão simples próximo à praia. Pintaram as paredes, colocaram mesas de madeira e colchões doados pela comunidade. Nascia o Projeto Davi, um abrigo para crianças em situação de rua. No dia da inauguração, o sol estava alto e o vento espalhava o cheiro de maresia. Davi cortou a fita improvisada, cercado de curiosos e voluntários. Algumas crianças se aproximaram, tímidas. "Aqui ninguém dorme na rua", disse ele com voz firme. "Aqui todo mundo tem um começo." Eduardo o observou de longe, com orgulho silencioso. As manhãs passaram a ter rotina. Eduardo cuidava da administração. Davi ajudava nas tarefas e brincava com as outras crianças. À tarde, iam até o mar, onde o menino aprendia a pescar com os moradores. Aquela nova vida tinha o ritmo de algo verdadeiro, imperfeito, mas sincero. Certa noite, Eduardo acordou com um pesadelo distante. O cheiro de gás, o som de um estalo. Por um instante voltou ao passado, mas então ouviu o barulho das ondas e se lembrou de onde estava. Respirou fundo. O mar, pensou, era o som da cura. Um dia, Helena Duarte apareceu sem avisar. Chegou com o vento da tarde, sorrindo. "Vim ver se o projeto era real ou só mais uma manchete bonita", disse brincando. Eduardo riu. "É mais modesto do que parece." Ela observou o ambiente, crianças brincando, Davi ajudando um garoto menor a pintar um muro. Às vezes, o que é modesto muda mais do que qualquer fundação milionária. Eduardo ficou em silêncio, olhando o menino. Dessa vez, não sentiu culpa, nem peso. Apenas uma leveza estranha, o tipo que vem quando se aceita que o passado não volta. Naquela noite, os dois voltaram caminhando pela areia. O sol se punha lento, tingindo o céu de laranja. "O senhor acha que ela vai entender um dia?" perguntou Davi, sem olhar. Eduardo sabia a quem ele se referia. "Talvez. Cada um entende no seu tempo." Davi chutou a areia, pensativo. "Mas o senhor já perdoou?" Eduardo demorou a responder. "Acho que sim." "Como sabe?" "Porque hoje, quando lembro, já não dói." O garoto assentiu. Os dois ficaram em silêncio, observando o mar. As ondas quebravam calmas, como se lavassem o que o tempo não conseguiu apagar.
Mais tarde, em casa, Davi adormeceu no sofá, abraçado ao caderno de desenhos. Eduardo apagou as luzes e olhou o menino por alguns segundos. Depois, abriu a janela. A brisa noturna entrou, leve. O som do mar encheu a sala. Ali, no coração do silêncio, ele entendeu o que buscara a vida inteira: segurança, controle, paz. Não estava nas paredes de mármore que deixara para trás. Estava naquele instante simples. No riso do menino, no barulho das ondas, no cheiro de café pela manhã, sorriu. Fechou a janela devagar. A casa à beira-mar respirava junto com eles, viva, imperfeita e, pela primeira vez, livre. A noite desceu sobre o litoral com um vento gelado e constante. As luzes da pequena vila piscavam ao longe e o som do mar se misturava ao rugido distante de motores na estrada. Eduardo e Davi voltavam do abrigo, cansados, quando o farol de um carro estacionado à distância acendeu e apagou 2 vezes. Eduardo notou o reflexo no retrovisor. Um gesto discreto, mas o suficiente para despertar o alerta. Reduziu a velocidade, observando. O carro atrás manteve distância por alguns metros, depois virou na direção oposta. Nada demais. Poderia ser coincidência. Mas, dentro dele, algo acendeu. Aquela sensação antiga de perigo, o instinto que nunca o abandonara. Na manhã seguinte, Helena Duarte recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era masculina, firme e sem pressa. Sei onde ele está. Nahã. Quem? Perguntou Helena. Roberto Farias. E ele não terminou o que começou. A repórter gelou. O nome que não ouvia há meses voltava com o peso de uma ameaça. Quem está falando? Mas a ligação caiu. Instintivamente, Helena abriu o computador e começou a rastrear a origem. O sinal vinha de um ponto isolado entre as dunas, uma área onde poucas pessoas moravam. Algo dizia que era uma armadilha, mas ela não podia ignorar. Pegou o carro e dirigiu por quase 40 minutos, até o sinal do celular começar a falhar. O sol já se punha quando avistou um galpão abandonado perto da praia. Parou o carro, desligou o motor e respirou fundo. Entrou com cautela. O interior era escuro, cheio de caixas antigas e cheiro de maresia. Tem alguém aí? Perguntou a voz ecoando. Do fundo, passos lentos se aproximaram. Uma silhueta surgiu, alta, vestida de preto. Roberto Farias. Helena Duarte, disse ele com um meio sorriso. Sempre atrás das manchetes, ela manteve a postura firme. Eu não vim por manchete, vim por justiça. Roberto riu, o som seco e baixo. Justiça é uma palavra bonita. Pena que nunca serve para quem mais precisa. Ela deu um passo à frente. Você sumiu, mas deixou rastros. Há registros, contratos, testemunhas. Ele a interrompeu com um gesto. Testemunhas desaparecem. Papéis se apagam. Mas você fala demais. Helena tentou recuar, mas 2 homens surgiram pelas laterais. Antes que pudesse reagir, sentiram suas mãos sendo amarradas. Vai ter o destaque que queria, disse Roberto, aproximando-se. Só que na matéria errada. Horas depois, o telefone de Eduardo tocou em sua casa. Era o policial local, amigo de Helena. Ela sumiu depois de sair para um encontro. Disse que ia encontrar uma fonte sobre o caso de Roberto. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. O nome soou como um soco. Roberto. Enquanto processava a informação, ouviu Davi descer as escadas correndo. O garoto estava pálido. Eu ouvi o nome dele, disse ofegante. Na praia. Como assim, Davi? Tinha 2 homens falando perto das dunas. Disseram que o tal Roberto quer acabar com tudo e que a mulher que sabia demais já foi levada. Eduardo sentiu o estômago apertar. Sabia que Helena corria perigo. Sabia também que aquele homem não recuava facilmente. Pegou o casaco e as chaves. Fica aqui, Davi. Não vou ficar, respondeu o menino decidido. Eu ouvi o lugar, eu sei onde é. Eduardo hesitou, mas a urgência não permitia longas discussões.
Os dois entraram no carro e seguiram pela estrada escura. A lua iluminava parcialmente o caminho. As dunas se erguiam à frente como sombras silenciosas. Quando se aproximaram do ponto indicado, Eduardo apagou os faróis. "Fica dentro do carro", disse. "E se eu não voltar em 10 minutos, liga para a polícia." Davi assentiu, mas o olhar dizia que não obedeceria completamente. Eduardo desceu e caminhou em direção ao galpão. O vento soprava forte, levantando areia e fazendo ranger as placas de metal. Por dentro, o coração batia acelerado. Do lado de fora, Davi observava tudo em silêncio. O menino viu uma movimentação atrás do galpão. 2 homens, uma caminhonete e Roberto falando ao telefone. A curiosidade venceu o medo. Saiu do carro agachando-se entre as dunas, aproximando-se o suficiente para ouvir. "Amanhã de manhã tudo desaparece", dizia Roberto. "Nenhum documento, nenhuma gravação. Ele não vai ter mais nada." Davi entendeu na hora. O ele era Eduardo. O menino se virou para correr de volta, mas tropeçou numa pedra e caiu. O barulho chamou a atenção. "Ei!" gritou um dos homens. "Tem alguém ali!" Davi correu, o coração disparado. Eduardo ouviu os gritos e saiu do galpão, vendo o menino sendo perseguido. Correu em sua direção. "Davi, aqui!" gritou. O garoto desviou e correu em direção ao mar. As ondas batiam forte, o vento cortava o rosto. Roberto surgiu atrás deles, arma em punho, o olhar enlouquecido. "Acabou, Eduardo!" gritou. "Você devia ter ficado quieto." Eduardo se colocou à frente de Davi, as mãos erguidas. "Não precisa fazer isso. Já perdeu." Roberto sorriu, tenso. Ninguém perde quando apaga o passado. Mas antes que pudesse agir, luzes vermelhas cortaram o horizonte. As sirenes ecoaram distantes. A polícia se aproximava. Davi havia deixado o celular gravando no bolso e o rastreador ativo. Helena, que conseguira se soltar parcialmente, usou o rádio de um dos capangas para acionar socorro. Os faróis das viaturas iluminaram a praia. Roberto olhou em volta, sem saída. Jogou o objeto no chão e ergueu as mãos lentamente. "Vocês não entendem", murmurou. Nada disso era para acabar assim. Eduardo o encarou, o vento levantando areia entre eles. "Nada acaba como a gente imagina, Roberto." A polícia o levou. Helena foi resgatada, exausta, mas viva. Davi correu até Eduardo e o abraçou, tremendo. "Eu achei que o senhor não ia chegar." "Eu sempre chego", respondeu, segurando o menino com força. O som das sirenes se misturava ao mar. A noite parecia mais clara agora, como se, enfim, o passado começasse a se calar. Horas depois, no amanhecer, Eduardo e Davi voltaram para casa. O céu tingia-se de rosa e azul. Nenhuma palavra foi dita durante o trajeto. Quando chegaram, Davi perguntou, ainda com a voz trêmula: "Acabou de verdade?" Eduardo olhou para o mar pela janela. "Quase." O menino assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. E o som das ondas, mais uma vez, trouxe a sensação de que estavam, enfim, onde deveriam estar. A sala de interrogatório era fria, iluminada por uma única lâmpada pendente. Do outro lado da mesa, Roberto Farias parecia outro homem. O terno amarrotado, o olhar cansado, o semblante de quem já entendeu que perdeu. Falou por horas. Explicou como usava empresas de fachada, como desviava verbas por meio da fundação e como manipulava Bianca com promessas e medo. Não poupou detalhes, cada nome, cada transação, cada ligação gravada. Ao final, disse apenas: "Eu falo tudo, mas quero viver para ver o fim disso." O delegado assentiu. Não havia mais como negar o que estava gravado. 2 dias depois, os noticiários exibiam o desfecho. Bianca Monteiro, ex-noiva de Eduardo Albuquerque,
era oficialmente indiciada por participação no esquema de fraudes e tentativas de manipulação de imagem pública. Imagens dela, sendo conduzida pela polícia, correram o país. Nenhum escândalo de luxo, nenhum sorriso calculado. Apenas uma mulher abatida, com os olhos perdidos. Eduardo assistiu de casa. Estava sentado à mesa com Davi, o som da televisão baixo. O menino o olhava com preocupação. "O senhor não vai falar para a imprensa?" perguntou. "Todo mundo quer ouvir o que o senhor tem a dizer." Eduardo desligou a TV e respondeu com calma. "Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra." Davi franziu o senho. "Mas eles estão dizendo um monte de coisa errada." "Eu sei." Eduardo sorriu de leve. "Mas se a gente responde com raiva, o ódio cresce. E eu quero que você cresça longe disso." O menino ficou em silêncio por um instante e depois assentiu. "Então a gente fica quieto?" "A gente vive", respondeu Eduardo. "E isso já é barulho o suficiente." Enquanto isso, Helena Duarte escrevia seu artigo final na redação. O título estava pronto: "O menino que parou o destino." No texto, ela descrevia a coragem silenciosa de Davi, o garoto que ninguém notava e que, sem saber, mudara o curso de tantas vidas. Falou de Eduardo, da escolha de se calar diante da fúria pública, e de Bianca, que se perdeu tentando ser vista. Ao terminar, ela olhou pela janela e murmurou: "Às vezes, o herói não é quem vence, é quem impede que o pior aconteça." Na casa à beira-mar, o vento soprava leve. Davi desenhava na varanda e Eduardo observava o mar. O som das ondas preenchia o silêncio, sereno. A história deles não estava mais nos jornais. Agora vivia ali, no sossego, na paz e no simples fato de ainda estarem juntos. O envelope chegou numa manhã nublada, sem remetente visível. A funcionária do correio local o entregou com um olhar curioso, como se soubesse que aquele papel carregava algo importante. Eduardo o pegou, reconhecendo de imediato a caligrafia na frente. "Para Davi." Ficou alguns segundos olhando o nome. Depois, sentou-se na varanda e abriu com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada em 4 e um perfume suave, discreto, familiar. Ele começou a ler. "Davi, não sei se tenho o direito de escrever para você, mas o coração não pediu permissão. Desde o dia em que ouvi seu nome, carrego comigo a imagem de um menino que teve coragem de fazer o que nenhum adulto fez. Dizer a verdade, mesmo com medo. Eu também tive medo, e foi ele que me trouxe até aqui. Eu deixei o medo comandar o amor, e quando o medo manda, o amor se cala. Fiz escolhas erradas achando que eram proteção. Achei que podia construir um mundo perfeito, sem falhas, sem dor. No fim, só construí um vazio. Eu não escrevo para pedir que me entendam. Escrevo porque preciso que você saiba que, em meio a tudo o que destruí, algo em mim ainda acredita que as pessoas podem recomeçar. O Sr. Eduardo foi alguém que eu amei, mesmo quando não sabia mais o que era amor. E você foi a lembrança viva de tudo que eu esqueci de ser. Simples, sincera, humana. Não deixe que o medo te faça virar pedra como eu virei. Cuide das pessoas, Davi. Cuide do que é leve, porque o peso vem sozinho. Se um dia o vento levar essa carta até o mar, quero acreditar que ele também vai me levar um pouco de paz. Bianca. Eduardo permaneceu parado, os olhos fixos nas linhas. Nenhuma lágrima. Apenas um silêncio espesso. Reler aquelas palavras era como encarar um espelho do que ele próprio já fora. Alguém que acreditava poder controlar a dor, trancando o coração. Dobrou a carta com cuidado e guardou de novo no envelope. Depois, levantou-se e foi até a praia. Davi estava lá, desenhando na areia com um graveto. "Chegou uma carta para você", disse Eduardo, entregando o envelope. O menino franziu o senho curioso. "Para mim? De quem é?" "De alguém que quer que você seja livre do que prendeu ela." Davi olhou para o mar antes de abrir.
Leu em silêncio, linha por linha, com o vento bagunçando o papel. Quando terminou, ficou quieto por um tempo, os olhos marejados. Ela pediu desculpa, murmurou. Eduardo assentiu. Às vezes, pedir perdão é a única maneira de começar a mudar. O menino segurou a carta com cuidado, como quem segura algo frágil. Depois, olhou o mar e perguntou: "Posso deixar ela ir?" "Pode." Davi amarrou o envelope com um pedaço de barbante e o colocou sobre a água. A maré levou devagar, até desaparecer na linha do horizonte. O vento soprou leve, e por um instante pareceu que o mar respondia. Não com palavras, mas com paz. Eduardo colocou a mão sobre o ombro do menino e sorriu. Agora, ela também está livre. E os dois ficaram ali, observando o horizonte, enquanto o sol começava a romper por entre as nuvens. O sol daquela manhã parecia mais leve. As ruas ao redor do abrigo estavam cheias de vozes, risadas e passos apressados. O projeto Davi finalmente seria inaugurado. E pela primeira vez, o pequeno espaço à beira-mar parecia grande demais para tanto coração reunido. Eduardo observava as crianças correndo pelo pátio recém-pintado. Nos muros, desenhos coloridos mostravam casas, árvores e sorrisos. Era o retrato vivo do que ele sempre quis construir. Um lar onde o medo não tivesse lugar. Davi estava de camisa branca, nervoso, segurando um pequeno envelope nas mãos. Olhou para Eduardo e sussurrou: "Achei que não ia caber tanta gente aqui." "Coração bom, sempre cabe mais gente do que parece", respondeu o homem sorrindo. O murmúrio dos convidados diminuiu quando Helena Duarte subiu no pequeno palco para apresentar a cerimônia. Ela olhou para Eduardo e depois para Davi, com um brilho discreto nos olhos. Hoje não é só a inauguração de um abrigo. É a prova de que, quando a verdade é dita com coragem, ela pode mudar destinos. Aplausos. Eduardo se aproximou do microfone, respirando fundo. "Eu aprendi que luxo não é o que se tem, é o que se dá. E esse projeto nasceu porque um menino," apontou para Davi, "me lembrou do valor da coragem." Ele tirou do bolso uma pequena chave prateada, pendurada em uma fita azul, e a estendeu para o garoto. Agora, ninguém mais dorme na rua sem esperança. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo. Depois vieram aplausos, risadas, lágrimas. Davi segurou a chave com as duas mãos, emocionado. Helena, ao fundo, observava tudo com um sorriso contido. Em meio ao som das palmas, ela pensou: algumas histórias não terminam com justiça, terminam com sentido. As câmeras registraram o momento. Mas o que ficou não foi a imagem, foi o gesto. Eduardo olhou para Davi e o menino sorriu. O passado, enfim, começava a descansar. O entardecer pintava o céu de tons que pareciam inventados, laranja, rosa e um fio de azul ainda resistindo ao escuro. Davi caminhava descalço pela areia úmida, a brisa bagunçando o cabelo, o envelope amassado entre os dedos. Ele havia guardado a carta de Bianca desde o dia em que o mar levou a primeira. Agora, queria lê-la uma última vez, não para entender, mas para se despedir. Sentou-se perto da beira d'água, onde as ondas vinham e recuavam em silêncio. Abriu o papel com cuidado. As letras um pouco desbotadas ainda conservavam o perfume leve de flores. Leu devagar, linha por linha. Cada palavra parecia ecoar diferente agora, não como ferida, mas como lembrança. Eu deixei o medo mandar no amor. Cuide do que é leve, porque o peso vem sozinho. Davi respirou fundo. As lágrimas vieram, mas não de dor. Eram lágrimas calmas, quase de gratidão. Ele olhou o mar e disse baixinho: eu perdoo você. As ondas tocaram seus pés como se respondessem. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. O som do vento, o cheiro de sal, o calor do pôr do sol. Tudo se misturava em uma paz que ele nunca havia sentido antes. Eduardo observava de longe, encostado em uma pedra. Não quis interromper.
Havia aprendido que certos silêncios valem mais do que qualquer conselho. Quando Davi se levantou, o envelope ainda nas mãos, ele caminhou até o mar e deixou que a água o levasse. O papel se afastou lentamente, desaparecendo entre as ondas douradas pelo sol. Eduardo se aproximou. O menino virou-se, enxugando o rosto com o braço. "Ela está em paz agora", disse Davi. Eduardo assentiu, com um sorriso sereno. "E você também." Ficaram lado a lado por alguns segundos, observando o horizonte. As gaivotas passavam alto, o vento soprava leve e o som do mar parecia mais doce. Eduardo colocou a mão sobre o ombro do garoto. "Vamos para casa, filho." Davi olhou para ele e pela primeira vez chamou-o sem hesitar. "Tá bom, pai." Os dois seguiram pela areia, as pegadas lado a lado, até sumirem na curva da praia. Atrás deles, o mar continuava batendo, levando e trazendo o tempo, como quem guarda as histórias que o mundo precisa esquecer para poder seguir em frente. Meses se passaram. O projeto Davi cresceu mais do que Eduardo imaginava. As crianças corriam pelo pátio pintado de cores vivas e o som de risadas ecoava todas as manhãs. O abrigo agora era uma referência na região, não pela estrutura, mas pela história que o sustentava. Davi ajudava nas aulas de reforço e nas refeições. Já não era mais o menino assustado que temia o cheiro de gás ou o som do aquecedor. Tinha se tornado o coração daquele lugar, curioso, paciente, cheio de brilho nos olhos. Eduardo observava tudo com um orgulho silencioso. Havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no que se construía junto. Às vezes, à noite, olhava o mar e lembrava de tudo. O susto, a dor, a culpa. Mas agora, essas lembranças não feriam. Apenas o lembravam do quanto haviam sobrevivido. Uma noite, durante uma pequena celebração no abrigo, Davi entrou na sala principal, carregando uma vela. As outras crianças o observavam em silêncio. Ele se aproximou de uma mesa, colocou a vela sobre ela e riscou o fósforo. A chama subiu calma, estável, iluminando o rosto dele. Por um instante, todos ficaram quietos. Eduardo o observou de longe, o olhar cheio de ternura. Davi sorriu. "O fogo pode iluminar o caminho de volta", disse, quase num sussurro. A luz tremulou, refletindo nas paredes coloridas. E naquele instante simples, o medo que um dia os queimou se transformou em esperança. O abrigo seguiu cheio de vida, e do lado de fora, o mar continuava a brilhar, como se guardasse a chama que nunca se apaga. O tempo passou, como o vento do mar, sem pressa, mas sem pausa. O projeto Davi cresceu, ganhou novas sedes e centenas de crianças encontraram abrigo sob o mesmo ideal: recomeçar sem medo. Agora adulto, Davi caminhava pelo pátio cercado de vozes e risadas. O cabelo já mais escuro, o olhar calmo. Havia em seu rosto algo de Eduardo, não no sangue, mas na alma. Ele havia se tornado o guardião daquilo que um dia o salvou. Naquela manhã, decidiu fazer uma última visita antes da grande expansão do projeto. Dirigiu-se até o condomínio onde tudo começou. As ruas estavam silenciosas, cobertas de folhas secas. A antiga mansão de Eduardo permanecia lá, cercada por muros gastos e janelas empoeiradas. O portão ainda tinha as marcas do fogo, que quase mudou o destino de todos. Davi ficou parado diante dele, em silêncio, sentindo o peso da lembrança e a leveza do que conquistou. Do banco do passageiro, pegou uma pequena placa de metal prateado. Nela estavam gravadas as palavras que ele escolhera há meses. Simples, verdadeiras. Fixou-a no portão com as próprias mãos. O som do martelo ecoou como um coração batendo. Depois, deu um passo para trás e leu em voz baixa: "Aqui começou o medo. Lá no mar nasceu o perdão." O vento soprou leve, balançando as folhas das árvores. Por um instante, ele achou ouvir a voz de Eduardo chamando seu nome, como um eco vindo do passado. Davi sorriu.
os olhos marejados. Olhou para o céu, depois para o caminho de volta, o mesmo que um dia percorreu fugindo e que agora deixava como homem. E seguiu em paz, porque o medo ficou ali e o perdão continuava vivo no mar. E então, gostou dessa história? Conta pra gente o que achou aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer ouvir sua opinião. Se gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal e ajude a gente a continuar trazendo histórias assim. Nos vemos na próxima.